Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira Vida escreve. Pelo Espírito Hilário Silva. Novo servidor. Incorporando-se ao trabalho que nos foi concedido, Hilário, desde o princípio da tarefa, compreendeu o imperativo de renovação, portas adentro de nossa atividade espiritual. Observou que a doutrina espírita, alcançando a mente popular, exige novas formas de pensamento para a transferência justa da vida. Percebeu que muita gente, em contato com a verdade, liberta a cabeça de prejuízos e preconceitos, continuando, porém, com os pés algemados a ilusões e convenções. Entendeu que a maioria tem dificuldades para a leitura digerida dos volumes especializados. Reparou que muitos companheiros rogam orientação, à maneira de doentes que possuem receitas seguras no bolso, mas se esquivam ao remédio por falta de tempo. Anotou o imperativo de se veicularem os nossos princípios, através das mais diversas vias de leitura e conhecimento, ao alcance do povo. E idealizou a produção de páginas ligeiras, em que a informação do plano espiritual pudesse chegar com facilidade ao entendimento comum. Munindo-se, desse modo, de conclusões e anotações, valeu-se das faculdades de 2 médiuns amigos e grafou o livro que nos apresenta de coração para coração. Constituída de retalhos do cotidiano, aqui temos, assim, a sua mensagem simples e fraterna, convidando-nos a pensar. Entregando-a, pois, aos irmãos de ideal e de luta, pedimos ao Divino Mestre abençoe o novo servidor que se enriqueça de paz e trabalho, em sua leira de luz. Emanuel. Uberaba, 2 de fevereiro de 1960. Médium, Francisco Cândido Xavier. A vida escreve sim, a vida escreve em toda parte aquilo que pensamos. O caderno em branco chama-se tempo. E nós somos autores de todos os capítulos do que se desenrolam por fatos vivos, no livro da eternidade. Aqui, a tragédia assombra. Ali, o drama chora. Além, a comédia ri. Adiante, o poema envela. Anota, desse modo, aquilo que desejas, de vez que a vida expressa a tudo quanto queremos. Contadora divina, soma aos atos, subtrai influências, multiplica valores, divide compromissos e danos à equação de tudo quanto é hoje, a fim de que saibamos o que seja destino, para nós, amanhã. Hilário Silva. Uberaba, 2 de fevereiro de 1960. Médium Valdo Vieira. Primeira parte. Médium Valdo Vieira. 1. Dever cristão. Rossi Alves eram diretores de conhecido templo espírita e davam-se muito bem na vida particular. Afinidade profunda. Amizade recíproca. Sempre juntos nas boas obras, integravam-se perfeitamente no programa do bem. Alves, com desapontamento, passou a saber que Rossi, nas 3 noites da semana sem atividades doutrinárias, era visto penetrando a porta de uma casa evidentemente suspeita, lugar tristemente adornado para encontros clandestinos de casais transviados. Persistindo semelhante situação por mais de um mês, Alves, certa noite, informado de que o amigo entrara na casa referida, veio esperá-lo à saída. 10, 11, meia-noite. Alguns minutos depois de 0 hora, Rossi saiu calmo e o amigo abordou-o. Meu caro, advertiu Alves, sisudo, não posso vê-lo reiteradamente neste lugar. Você é casado, pai de família e, além de tudo, carrega nos ombros a responsabilidade de mentor em nossa casa. Nada podemos condenar, mas você não ignora que álcool e entorpecentes, aí dentro, andam em bica. Rossi coçou a cabeça num gesto característico e observou. Não há nada. Estou apenas cumprindo um dever cristão. Dever cristã? Sim, a filha de um dos meus melhores amigos está frequentando este círculo. Jovem inexperiente. Ave desprevenida em furna de lobos. Enganada por lamentável explorador de meninas, acreditou nele. Mas a batalha está quase ganha. Convidei-a a pensar. Há mais de um mês prossegue a luta. Hoje, porém, viu com os próprios olhos o logro de que é vítima. Acredito que amanhã surgirá renovada. E ante os olhos desconfiados do amigo. Você sabe.
É preciso agir, sem rumor, sem escândalo. Quem sabe? Talvez em futuro próximo em Vigilante Pequena possa encontrar companheiro digno. E ser mãe respeitada. Alves riu-se às pampas, de maneira escarninha, e falou. Vou ver se é verdade. Não, não. Não vá, pediu Rossi, em súplica ansiosa. Tem medo de ser apanhado em mentira. Disse Alves, com a suspeita no rosto. E sem mais nem menos entrou casa dentro encontrando, num pequeno salão, sua própria filha chorando ao pé de um cavalheiro desconhecido. 2. O grito. Uma boa palavra auxilia sempre. Às vezes, supomos-nos sozinhos e proferimos inconveniências. Desajudamos quando podíamos ajudar. É preciso aproveitar oportunidades. Falar é um dom de Deus. Se abrirmos a boca para dizer algo, saibamos dizer o melhor. A pequena assembleia ouvia atenta a palavra de Salos, o instrutor espiritual que falava pelo médium. Não adianta repetir frases inúteis. E é sempre falta grave conferir saliência ao mal. Comentemos o bem. Destaquemos o bem. Dentre todos os presentes, Belmiro Arruda escutava em silêncio. Decorridos alguns dias, Arruda, nas funções de pedreiro-chefe, orientava o término da construção de grande recinto. O enorme salão parecia completo. Tudo pronto. Acabamento esmerado. Pintura primorosa. Experimentemos a acústica, disse o engenheiro superior. E virando-se para Belmiro, grite algo. Arruda, recordando a lição, bradou, confia em Jesus. Confia em Jesus. O som estava admiravelmente distribuído. Os operários continuavam na sua faina, quando o triste homem penetra o recinto. Cabeleira revolta. Semblante transtornado. Quem mandou confiar em Jesus? Perguntou. Alguém aponta a Belmiro, para quem ele se dirige, abrindo os braços. Obrigado, amigo, exclamou. E mostrando um revólver. Ia encostar o cano no ouvido, entretanto, escutei seu apelo e sustei o tiro. Queria morrer no terreno baldio da construção, mas sua voz acordou-me. Estou desempregado, há muito tempo, e sou pai de 8 filhos. Jesus, sim. Confiarei em Jesus. Arruda abraçou-o, de olhos úmidos. O caso foi conduzido ao conhecimento do diretor do serviço. E o diretor, visivelmente emocionado, estendeu a mão ao desconhecido e falou. Vem amanhã. Pode vir trabalhar amanhã. 3. Perigo iminente. Basílio chegara ao rancho, ao pôr do sol. Comeu calmamente o guisado de palmito que Merenciana lhe dera a jantar. Saboreou, em seguida, a pamonha bem feita, e se dispôs a sair. A esposa viajara na véspera, em visita a parentes. O calor abafava. Merém, disse a doce vovó que arranjava a cozinha, deixa a casa aberta. Vou até ao curral, mas já volto. E, passo lesto, chegou ao cercado, onde a vacaria procurava descanso, mastigando o repasto. Acariciou o bezerro da Lilinda, que nascera robusto, e melhorou a cama de palha. Dirigiu-se, depois, ao moinho e renovou a provisão de milho para o fubá. Ar parado. A lua apareceu inteirinha. Basílio visitou, não longe, a casa de Jorge, companheiro do arado, e ambos, felizes da vida, se dirigiram a Mandiocal, espantando os tatus. 10 da noite quando voltou. Emerenciana premia a máquina com o pé e costurava, fitando o pano com atenção pelos óculos fortes. Boa noite, vó, disse ele, depois de cerrar as janelas. Durma com Deus, meu filho. Basílio beijou-lhe a mão encarquilhada e lhe enviou um sorriso bom. No quarto, ouviu por alguns instantes as cigarras cantarem, perto, como se quisessem esquecer o vigor da canícula. Não tinha sono. Contudo, no outro dia, bem cedo, o milharal novo esperava por ele, acima do barrocão. Sentia a falta da esposa. Ainda assim, como na noite anterior, leria, a sós, um momento espiritual. Acendeu o candeeiro e sentou-se renteando a cama toda branquinha. Orou por alguns instantes e, logo após,
Tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e abriu ao acaso. Surgiu-lhe aos olhos, no capítulo 28, dedicado à oração, o item 34, num perigo iminente. Tratava-se de uma prece para ocasião importante. Como é isso? Já orei, pensou. E, fechando as páginas, descerrou-as de novo. Queria material para refletir. Entretanto, o livro ofereceu-lhe a mesma página. Por quê? Intrigado, voltou à consulta. O volume, porém, como se mantido por mãos invisíveis, deu-lhe a mesma resposta. Basílio fez-se grave. Não poderia ser coincidência. Algum benfeitor espiritual, que os seus olhos de carne não conseguiam ver, certamente o prevenia. Recordou um amigo que desencarnara, semanas antes, de um colapso cardíaco. Em rápidos segundos, considerou que a vida é patrimônio de Deus, que Deus a dá e retoma, quando lhe apraz. Agradeceu a divina bondade e o benefício da consciência tranquila e, baixando o olhar para a folha, repetiu, solenemente, Deus Todo-Poderoso e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Depondo o Evangelho sobre a colcha do leito, ergueu-se, pensativo, e abriu novamente a janela, buscando a visão do céu. Debruçou-se para a noite. Estaria, acaso, em momento crucial, que ele mesmo desconhecia. Nisso, porém, houve leve cisso à retaguarda. Na luz frouxa do candeeiro projeta-se um vulto. Quem é? Grita ele, aprontando a defensiva. Volta-se inquieto e estaca, lívido. Acordada de chofre ao impacto do livro, colocado na cama, enorme cascavel emergira dos lençóis e, a fitá-lo, ameaçadora, preparava-se para desferir-lhe o golpe certeiro. 4. Conselho trocado. No Rio de Janeiro, pequeno grupo de companheiros, no culto da assistência, entrou no presídio da Rua Frei Caneca. Distribuição de lembranças e guloseimas. Passando por determinada cela, Delmira Barbosa ouve a voz de um encarcerado. Madame, quer arranjar-me um cigarro, por favor? Delmira volta-se para ele e começa a doutrinar. Diz-se habituada aos serviços da saúde, fala dos prejuízos do fumo, comenta os imperativos da higiene, explana sobre as despesas trazidas pelo hábito de fumar e refere-se ao câncer do pulmão. O preso observa a senhora, calmamente, dos pés à cabeça. Quando termina, replica fleumático. Ora, madame, quem, neste mundo, está sem algum costume censurável? A senhora é assistente de saúde, eu sou sapateiro. Com certeza, não fuma, entretanto, tem belos sapatos Luiz XV, que lhe prejudicam a saúde. Já pensou nos perigos do salto alto? A senhora me desculpe, mas tanto erro eu com o cigarro reprovável quanto a senhora com o calçado inconveniente. 5. O preço da remissão. 1. No grande castelo português do século XVII, José Antônio Maria de Alenquer, jovem senhor feudal, chama os 3 servidores mais íntimos a conselho. Quer liquidar José Joaquim, o pequeno bastardo, nascido nos últimos tempos da existência do pai viúvo. Manuel Macário, o mordomo, a esposa e a filha Óveno, interessados. Ganharão pequena fortuna pela cumplicidade. E José Joaquim, menino de 7 anos, que se deslumbra perante a vida, é conduzido pelos 4 a extenso poço lotado de peixes vorazes. E, enquanto a criança fita o bojo das águas, o irmão desapiedado arroja-lhe o corpo frágil no precipício. Leve rumor. Um grito abafado. E depois o silêncio. José Antônio Maria de Alenquer senhoreia enorme herança. E a vida continua. 2. 8 de fevereiro de 1957. Telegrama dos jornais. A criança foi devorada em vida pelas piranhas. Em poucos minutos, dela só restava o esqueleto. Presenciada pelos pais do menor horripilante cena. A população da pequena cidade de Monte Alegre, no Baixo Amazonas,
ainda não se refez do choque emocional causado pela tragédia que envolveu uma criança de 7 anos, devorada em vida em poucos minutos por um cardume de famintas piranhas e, o que é pior, na presença dos pais e de irmã menor, todos horrorizados. O menino Adilson, a vítima, filho do pescador Darlan, era uma criança muito estimada pela sua vivacidade e seu temperamento ameno. No dia em que perdeu a vida, de maneira tão brutal, havia sido mandado pelo pai, em companhia de sua irmã Josefina, de 11 anos, numa pequena canoa, a fim de levar um recado a um conhecido, na outra margem do rio Gurupatuba, que corre nos fundos da casa do pescador. Já no meio da travessia, Adilson, a um movimento menos feliz, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Incontinente, o local onde mergulhou o menor tingiu-se de sangue. A infortunada criança que exatamente num cardume de vorazes piranhas, que em poucos minutos, ou mesmo segundos, a devoraram. Horrorizados, os pais de Adilson e a irmãzinha do menino assistiram à cena impressionante, sem nada poderem fazer, tal a conhecida rapidez com que age essa espécie de peixe. Refeito da brutalidade da cena e passado o cardume, o pai de Adilson, como um louco, mergulhou nas profundas águas do rio e de lá voltou trazendo, apenas, um esqueleto, quase totalmente descarnado. Essa ocorrência deixou chocados e quantos dela tiveram conhecimento. 3. A voracidade das piranhas e o assombro da pequena família foram o preço da remissão da falta cometida. 6. O livro, Libelo. O distinto causídico não ocultava a ojeriza que experimentava pela doutrina espírita. Fosse onde fosse, se a conversa versasse sobre algum tema de espiritismo, escorregava deliberadamente para o sarcasmo. Essa história de espiritismo só num tratado psiquiátrico, dizia irônico, e destilava pequenas difamações como quem debulhava espigas de brasas. Tão azedo o adversário se fizera, que aproveitou largo período de férias, em fazenda silenciosa, para escrever um livro contra os postulados espíritas. Livro acusação. Livro de ódio. Nos serões caseiros, costumava ler para os amigos e só aquele trecho, em que médiuns eram denunciados de maneira cruel. E riam-se, ele e os companheiros, entre um e outro gole de uísque, salpicando a lama esfogueante em forma de letras. O distinto advogado assumia as primeiras responsabilidades para enviar o volume à editora, quando sobreveio o inesperado. Dirigia o carro elegante, nas proximidades de um grupo escolar, quando o atarantado pequeno, a correr desorientado, lhe cai sob as rodas. Um passarinho sob um trator não morreria mais depressa. Tumulto. Autoridades em cena. Ele mesmo, suportando os impropérios do povo, apanha cadáver minúsculo e, de coração agoniado, busca a residência da vítima. Em sã consciência não é culpado, mas tem o coração alanceado de intensa dor. Chorando copiosamente, entrega o menino morto aos pais em pranto, que o recebem sem a mínima queixa. O pai acaricia os cabelos da criança, em silêncio, e a mãezinha ora em lágrimas. Deseja ser humilhado, acusado, ferido. Isso, de certo, lhe diminuiria a tensão. Encontra ali, porém, apenas resignação e a serenidade. O advogado consulta então a família sobre a instauração do processo de indenização, mas o chefe da família responde firme. Nada disso. O doutor não teve culpa alguma. Ninguém faria isso por querer. Os desígnios de Deus foram cumpridos. E a mãe do menino enxugando o rosto, acrescenta. Choramos, como é natural, mas não desejamos indenização alguma. Deus sabe o que faz. O causídico, de olhos vermelhos, considerou. Então, doutor, não se preocupe. Compreendemos perfeitamente que o senhor não tem culpa. O senhor está sofrendo tanto quanto nós. Ore conosco, a fim de acalmar-se. Admirando-lhes a paciência cristã, indagou vacilante. Que religião professam? Nós somos espíritas, informou o pai da pequena vítima. O advogado baixou a cabeça e ali permaneceu sensibilizado e prestimoso, até a realização dos funerais. E à noite, em casa,
de coração opresso e transformado, fechou-se no quarto e rasgou o livro libelo que havia escrito. 7. Rendição. Tudo fizera para pagar o 500.000 cruzeiros. Desesperava-se. Tudo de baúde. O desejo de autoeliminação escaldava-lhe o crânio. Sentia a necessidade de orar. Mas, como? Abnegado amigo dispôs-se a conduzi-lo a determinado templo espírita, a fim de que pudesse recolher algum esclarecimento e consolo. Apreensivo, recebeu a palavra de generoso mentor, que lhe dizia, em página breve, irmão Avelino, Deus esteja conosco. Não desespere. Simples quarto de hora está revestido de imenso valor e, por vezes, modifica inteiramente o destino. Volte ao lar e ouça Jesus no Evangelho. Somente o Evangelho guarda bastante luz para a solução de nossos problemas. Terminada a reunião, afastou-se Avelino, sem dar-se por satisfeito. Estava desapontado e desgostoso. Fugiria do mundo. Ninguém lhe evitaria semelhante propósito. Ao retornar à casa, inquieto em suas cogitações, reparou que os faróis do ônibus incidiram sobre a frente de um transportador de carga, a movimentar-se em sentido contrário, e pode ler, nitidamente, no para-choque, Deus viaja conosco. Sorriu, irônico. Todo motorista é engraçado, pensou. Chegando em casa, entrega-lhe à esposa a afetuosa carta de um companheiro. Retira-lhe o conteúdo. Começa a leitura e esbarra com a saudação, Deus esteja conosco, hoje e sempre. Deixou a missiva, contrafeito, e falou de si para consigo. Sempre filosofia religiosa. Ainda assim, enfadado de tudo, notou que a esposa andara além do Evangelho, porque um exemplar do Novo Testamento descansava na mesa, a pequena distância. Mais curioso que interessado, abriu o livro, e seus olhos caíram sobre o versículo 11 do capítulo 13, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quanto ao mais, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Abandonou o livro desalentado. Esparramou-se em velha poltrona e ouviu o conhecido locutor encerrando o programa naquelas primeiras horas da madrugada. Deus esteja conosco. Desligou o aparelho, sem dizer palavra. Beijou a esposa, então recolhida, com o enternecimento de quem se despede pela última vez. Tornou a copa. Estava decidido. Terminaria tudo. O gargalo de uma garrafa verte a cerveja sobre alta dose de violento corrosivo. Antes, porém, do gesto infeliz, pensa um pouco. Fita, angustiado, a cena familiar que o rodeia. No cimo de grande armário vê, rasgado, o verde papagaio de papel que lhe recorda o filhinho. Guardando a taça entre as mãos, dirige-se ao quarto próximo e inclina-se, quase em pranto, para Ricardo, o garoto que dorme. O leito pressiona, estala de leve e o menino acorda, atarantado. À frente da inesperada visita, atira-se nos braços paternos, fazendo-lhe ao chão o copo que se estilhaça no piso, ao mesmo tempo em que exclama expansivo. Papai! Papai! Hoje na aula escrevi sem errar o primeiro ditado da professora, confiemos em Deus. Avelino, agora chorando e rindo, abraçou o Pitis. Deus vencera. Deus, que o cercava por toda parte, ajudá-lo ia pagar o 500.000 cruzeiros. Obrigado meu filho, clamou, feliz, levando o lenço aos olhos. O seguir, descerrando larga janela, contemplou o céu rutilante de estrelas. E tomando de júbilo inconsciente, gritou, espontâneo, obrigado, meu Deus. Delirando de alegria, apertou o filhinho com mais ternura e, aliviado, respirou, a longos haustos, como se estivesse encontrado a felicidade pela primeira vez. 8. Sinais. Na reunião íntima, o benfeitor espiritual Bittencourt Sampaio falava pelo médium, com propriedade e beleza. Em certo ponto da preleção, dizia, veementemente: revelamos os nossos sinais dominantes, nas manifestações pequeninas. Cada um tem reflexos diferentes.
O heroísmo na praça pública pode ser mero fruto de circunstâncias especiais. É o cotidiano que nos revela o íntimo, nos gestos mais apagados, nas mínimas ações. A maldade aparece num ato de cólera. A calúnia por vezes se entremostra numa simples palavra. A leviandade vem à baila num vago sorriso. A avareza, em muitas ocasiões, surge num vintém. Nisso, alguém bate à porta cerrada. E o silêncio cai, pesado, no ânimo dos ouvintes. O visitante, não se vendo logo atendido, insiste com mais força. Pancadas violentas, 2, 3, 5 vezes. O instrutor desencanado retoma a palavra e explica. Estudemos. A pessoa que nos procura talvez seja um modelo de cortesia na vida social, entretanto, pelo seu comportamento atrás da porta, anuncia claramente que um dos seus reflexos mais altos é a impaciência. 9. O lar das crianças. 1. Amigos espirituais diversos, estávamos a postos. E os companheiros encanados iam chegando. Seriam discutidos os estatutos para a fundação do lar de crianças, junto à grande organização espírita. Mesa redonda. Cada qual poderia expender francamente seus pontos de vista. Desabafo. Franqueza. Antes, porém, o cafezinho. E, ao cafezinho, Augusto Franco, conselheiro da casa e dos mais experientes, argumentava. Se Deus não se compadece da humanidade, estaremos perdidos. O campo social é manicômio sem portas. Todos brincam de viver. Há por toda parte soberano desprezo ao trabalho, e o vício e a criminalidade vão crescendo. Abusos no cinema. Preguiça delituosa. Todas as bebidas liberadas. Maconha. Máquinas de empregados para todos os misteres. Residências superluxuosas. Festas inoportunas. Há domicílios com bilhares, bar interno, cinema próprio, salões de baile e piscinas, quando temos milhares de companheiros a quem falta o estritamente necessário. Altas rodas passam a noite no pif-paf. Pais e mães abandonam meninos a criaturas mercenárias que, muitas vezes, lhes administram entorpecentes para estarem, durante a noite, mais à vontade. E, em consequência, temos a granel quadrilhas juvenis, tragédias passionais, crianças delinquentes e vagabundos inveterados. E alongou-se a crônica verbal. O ponderado orientador da casa, tantas vezes esteio firme da instituição, registrou com acerto todos os desacertos do mundo. A pequena assembléia ouvia. Nisso, porém, o horário avançou além do tempo previsto. E a nossa reunião? Sublinhado perguntou Franco, percebendo que retardara. Os companheiros, todavia, pareciam desenchabidos. Todos monossilábicos. Creio seja melhor adiar, disse Cunha, o presidente da casa. E Levas, o tesoureiro, aderiu, aprovando com a cabeça. Outro dia. Traço acrescentou de Ricardina, a secretária. E todos os demais, a uma, pronunciaram a palavra depois. Franco, porém, não concordou. Sentia-se culpado e pedia escusas. Exigia que o perdoassem pela comprida conversação, mas vivia espantado com os desastres morais. 2. Não houve outro recurso senão atendê-lo. O prestimoso conselheiro estava com tanta humildade que Felício Cunha buscou a papelada e, como de outras vezes, pronunciou a prece de abertura, rogando a inspiração de Jesus. Foram iniciados os estudos para o lançamento da obra, e, porque todos os amigos gaguejassem, como se estivessem receosos de expor o pensamento, Cunha foi claro. Augusto, falou, corajoso, creio que todos nós, sem prévia combinação, preferiríamos o entendimento para outra hora, a fim de não contrariarmos a você mesmo. Ora essa. Como assim? E Cunha, abrindo um relatório. Você é o autor da maior parte de nossos planos. Veja bem. Você quer uma casa complexa. Esperamos-la simples. Você quer um monumento. Aspiramos a um lar. Você pede a construção de 32 aposentos. Pretendemos apenas 15,
E olhe lá que vão abrigar muitas crianças. Você solicita um salão de festas. Não queremos qualquer ruído inútil. Você reclama empregados pagos. Não tencionamos remunerar cooperador algum. Você julga que as crianças devem ser mantidas sem trabalho. Consideramos que todas devem estudar e servir, segundo a vocação e a capacidade delas, fazendo-se úteis o mais cedo possível. Você espera um parque de brincar, adornado com uma fonte luminosa. Nós tememos semelhante aquisição, que viria a favorecer a irresponsabilidade infantil. Você planeja a compra de 90 globos e 10 lustres para luzes elétricas. Estamos satisfeitos com 40 lâmpadas simples. Você propõe a compra de muitos metros quadrados de ladrilhos brancos e azuis. Não contamos com material dessa espécie, crendo que os ladrilhos singelos nada deixam a desejar. Você indica várias peças de mármore. Escolhemos apenas cimento. Você diz que precisaremos de 40 colchões de mola. Teremos colchões vulgares. Você especifica um número exagerado de pias e banheiros, tapetes móveis. Sonhamos uma casa confortável, sem ser suntuosa, simples sem ser miserável, onde as crianças não sejam bibelôs para os nossos caprichos e, sim, nossos próprios filhos. E como suspiramos por nossos filhos libertos dos prejuízos morais que vergastam a terra, admitimos seja nosso dever não enganar a nós próprios, abraçando a realidade sem os perigos da fantasia, porque realmente, meu caro, o futuro vem aí. Augusto Franco, apanhado de surpresa, mastigou em seco, tossiu, pigarreou e disse desapontado: de fato vocês têm razão. E depois de um instante em silêncio, como se estivesse falando para dentro de si: meu Deus, é muita coisa sobrando. Lima, contudo, o vice-presidente da casa, pediu que fosse adiado o debate geral do assunto, e Cunha, com a aquiescência de todos, orou, calmo, encerrando a reunião. 10. O mais difícil. Diante das águas calmas, Jesus refletia. Afastara-se da multidão, momentos antes. Ouvira remoques e sarcasmos. Vira chagas e aflições. O mestre pensava. Tadeu e Tiago, o moço, João e Bartolomeu aproximaram-se. Não era aquele um momento raro. E ensaiaram perguntas. Senhor, disse João, qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? E o divino passou a responder: amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E qual a virtude mais preciosa? Indagou Tadeu. A humildade. Qual o talento mais nobre, Senhor? Falou Tiago. O trabalho. E a norma de triunfo mais elevada? Indagou Bartolomeu. A persistência no bem. Mestre, qual é, para nós todos, o mais alto dever? Aventurou Tadeu novamente. Amar a todos servindo sem distinção. Oh! Isso é quase impossível, gemeu o aprendiz. A maldade é atributo de todos, clamou Tiago. Faço o bem quanto posso, mas apenas recolho simples espinhos de ingratidão. Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte, acentuou outro discípulo. Tenho encontrado mãos para auxiliar, disse outro. E as mágoas desfilaram diante do mestre silencioso. João, contudo, voltou a interrogá-lo. Senhor, que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? Jesus sorriu e declarou. A resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência. 11. O móvel da obsessão. Achava-se Batuíra, o inovidável apóstolo da doutrina espírita, em sua residência, na Rua do Lavar-Pés, em São Paulo, quando um enfermo melhorado varou a porta. Tratava-se de um obsidiado em recuperação. Homem próspero, que o dono da casa conhecia de muito tempo. Graças a Deus, Batuíra, estou muito mais forte, disse o recém-chegado, já consigo dominar-me e governar meus próprios pensamentos. Venho, assim, hoje, com mais confiança, à nossa prece.
Transbordando satisfação, Batuíra abraçou e lembrou: convém, então, louvar a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, formulando renovação. Sim, meu amigo, faça a petição que deseje e acompanharei as suas palavras. O apóstolo cofiou a barba respeitável, e levou olhos ao alto e, colocando as mãos sobre a cabeça do doente sentado, ia dizendo a oração: Senhor, eu te agradeço a infinita misericórdia. E o amigo repetia: Senhor, eu te agradeço a infinita misericórdia, e prometo, que serei paciente e humilde, que procurarei o caminho do bem, que executarei o trabalho que a tua vontade determinar, que abrirei minha bolsa a todos os dias, em favor dos necessitados. Mas, nesse ponto, sentindo talvez que o compromisso enunciado era para ele excessivamente pesado, o doente começou a gritar e piorou outra vez. 12. Incêndio na serraria. 1. O grupo de senhoras estava em prece. Chamados a ouvi-las, nós, os desencanados, tínhamos o coração enternecido. Desejavam construir uma escola. E mentalizavam no doce requerimento o modesto edifício, limpo e alvo, que ofertariam aos pequeninos. Senhor, dizia a mais experiente das quatro, Senhor, inspirai-nos e protegei-nos. Agradecemos as dádivas que já recebemos em vosso nome. O pedaço de terra, a pedra e a cal. Agora, Senhor, precisamos de madeira para dar início. Confiadas em vosso amor, visitaremos a fábrica de móveis. Rogaremos auxílio, contando com vossa bênção. Em seguida, levantaram-se para sair. E, comovidos, junto delas, pusemo-nos igualmente em marcha. 2. O gerente da serraria oficina, importante empresa da grande cidade, recebeu a comissão cortesmente. Contudo, o doutor Alberto, era ele engenheiro hábil, ao ouvir a sucinta exposição, esfriou, desapontado. Mas, mesmo assim, a conversação se fez viva. Não temos interesse algum em concessão semelhante, disse. Doutor, mas é uma escola destinada às crianças menos felizes, falou de Ruth, a maior responsável. As portas serão abertas em nome de Deus, falou de Constância. Contamos com o Senhor, acentuou Dona Esther. Deus recompensará o que possa fazer, aduziu de Amália. E o que temos a ver com Deus? Falou ele, mordaz. A educação é obra para os governos. Não será lícito imiscuir o Criador em negócios que não lhe dizem respeito. Digo isso em consideração às senhoras, porque, de mim mesmo, sou materialista confesso. Ateu. Ateu puro. De Ruth sorriu, delicada, mas não se deu por vencida. E aclarou. De certo que esperamos do governo que nos dirige providências mais amplas a favor dos meninos. Entretanto, até que isso aconteça, não será compreensível fazer algo de nossa parte. O ensino será totalmente alheio ao ensino religioso. Mas, por que envolver Deus nesta história? Resmungou o engenheiro, positivamente sarcástico. Por que não? Ponderou de Ruth, paciente. Respeitamos o seu ponto de vista, o seu modo de pensar. Mas cremos na força inteligente da vida. Admitimos a eterna bondade que orienta os sucessos do mundo. Sabedoria e amor que chegam de Deus. O Senhor comanda uma fábrica. Conta dezenas de empregados. Dispõe de muitas máquinas. Entretanto, doutor, acreditamos que toda a matéria-prima, como sejam as árvores cortadas, os instrumentos em uso, o equilíbrio dos servidores e até mesmo a sua própria saúde são doações de Deus, que a todos nos sustenta. Quem é o dono real de tudo, senão Deus? Falou de Esther, com brandura e espontaneidade. O doutor Alberto mostrou-se mais irônico. Referiu-se à natureza. Exibiu mapas e apontamentos sobre botânica. Comentou as vitórias da contabilidade, da técnica, da fiscalização, da higiene. Por mais de uma hora falou e falou sobre os novos progressos da humanidade. E acabou notificando que não daria peça alguma,
nem mesmo um centavo. As senhoras, apesar de sorridentes, levantaram-se acabrunhadas. Tudo em vão. Começaram as despedidas corretas, quando o inesperado aconteceu. 3. Doutor Alberto. Doutor Alberto, gritou um operário, varando a porta do gabinete. Depressa. Venha depressa. O fogo está devorando a seção de compensados. Alarido interior. Campainhas vibrando. Corre, corre. Brados por socorro multiplicam-se angustiantes. O engenheiro movimenta-se, espavorido. As senhoras instintivamente lhe seguiram os passos. E nós também. O incêndio nascera de violento curto-circuito. Doutor Alberto, muito pálido, ordene copeira. Há deficiência de pessoal. As senhoras, porém, corajosamente, tomam a dianteira do trabalho salvacionista, como se lhe fossem subalternas de muito tempo. Empunham mangueiras. Deslocam móveis. Transferem tábuas pesadas. Combatem o fogaréu. E pulam. E sofrem queimaduras ligeiras. Estafam-se. E vencem. Fim da meia hora de intensa luta, as chamas se extinguem. Ainda assim, esclarece o chefe de obras que 200.000 cruzeiros de madeira compensada deviam estar perdidos. A casa não estava segurada contra incêndio. O doutor Alberto, todavia, agora calmo, aproxima-se das damas, 4 heroínas aos seus olhos e, cumprimentando a diretora da comissão, disse, gentil. De Ruth, penso que Deus ganhou a questão de sua escola. Mudei de ideia. Mande buscar amanhã toda a madeira de que necessite. E mais o que precisar. E, bem-humorado, acrescentou. Depois conversaremos sobre Deus, como dono desta oficina. As senhoras, chamuscadas, com as vestes sujas e rasgadas, sorriram e retiraram-se. Depois de 2 meses, escola singela e branca recebia 40 meninos. Doutor Alberto, presente à inauguração, contou a história do incêndio, e um garoto, em seguida, fez pequeno agradecimento, terminando com a bela exclamação. Que Deus nos abençoe. 13. Um caso de ciúme. 1. Atingimos grande maternidade, na altura da noite. Antésio, o amigo espiritual que nos chamara, recebeu-nos a postos. Seguimos. O quarto de Maria Regina era um cubículo anexo à enfermaria. Velha câmara de despejo, convertida em refúgio. Espantada, rendia-se à prece. Não seria necessário maior exame para estabelecer o prognóstico. O nascituno assemelhava-se à semente viva ansiando sair do fruto deteriorado. Inclinamo-nos para a parturiente. A agonia tomava-lhe o rosto edemaciado. Suor abundante. O organismo anêmico não reagia. Entretanto, o pequenino ser vivente excitava-se todo, como alguém a bater porta selada. Maria Regina, esperando o cirurgião, recordava. Quantos sucessos dentro de um ano. Via-se abraçada, no cartório, ao desposar Gilberto, o marido confiante. Rememorava o noivado difícil. Gilberto requestado por Clênia, demorara a se decidir. Clênia era prima dele, a quem devotava amizade pura. Seguiu, desde os primeiros dias da escola. Entre as duas, sofria ele a intercessão de parentes. Amava, a ela, que se lhe tornara a companheira legal, contudo, era sensível às demonstrações de ternura que recebia da outra. Haviam sido felizes, imensamente felizes, durante 10 dias. Depois disso, a rival que era doente. Inspeções radiológicas. Desinteressada, talvez, da vida, Clênia entregava seus bacilos a lhe trabalharem os pulmões. Surgiram as primeiras dificuldades sentimentais. Experimentado o conflito enorme, Gilberto, compadecido, deixava a residência da prima, alta noite. Confortava-a. Estimulava-lhe o gosto pela medicação. Torturada, Maria Regina costumava dizer-lhe, venha hoje mais cedo. Sinto a cabeça pesada. Ciumenta, era só o que lhe respondia, embrulhando amostras gratuitas de remédios caros, para a prima enferma.
O esposo era mecânico bem pago e saía cedo. Se quisesse vê-lo e ouvi-lo que levantasse de madrugada, oferecendo-lhe o café quente. Salvo isso, almoçava fora e à noitinha fazia trampolim do lar, simplesmente para troca de roupa. Relegada a si mesma, entregou-se ao ciúme, e começou a fantasiar. Como se possuída por fantasmas estranhos, parecia transportada, em espírito, à casa de Clênia. E mentalizava Gilberto a recostá-la no próprio peito. Delirando, ouvia-lhe juramentos de amor. Chorava a debater-se no leito frio. O esposo chegava tarde e surpreendia-lhe os olhos virgens, inchados de pranto. Que houve? A pergunta vinha irritante como um chicote no ar. Estou cansada, doente. Ante a resposta, Gilberto ria, nervoso, irônico. Depois de 4 meses, apareceu uma noite mais aflitiva. Procurara não pensar, trabalhando. Habituara em esculpir em madeira. Trouxe pequena faca. Cortava cuidadosamente com os dedos ágeis, mas o espírito andava longe. Tinha a ideia de entrar no quarto de Clênia e surpreender o marido em posição pouco digna. Debalde o tenta-me. Deixou o instrumento cortante na mesa próxima. E deitou-se para sofrer ainda mais. Madrugada além, chega Gilberto. Ela geme, estertora. O marido aproxima-se. Ela não se contém e grita-lhe insultos. O esposo estaca, aturdido. Loucura! Loucura! Clamou colérico. Sentindo-se humilhada, bradou assintosamente. Entretanto, porque o marido buscasse contê-la, premindo-lhe um dos braços, estendeu a outra mão e empunhou a faca. Gilberto, espantado, toma-lhe agora os pulsos. Atracam-se. E, sem querer, em movimento instintivo, ela lhe enterra toda a lâmina. O abdômen é atingido. O esposo rola. Sai dementada. Pede socorro aos vizinhos. Gilberto é transportado ao pronto-socorro, perdendo sangue. A intervenção é feita num ótimo, contudo, a hemorragia fora abundante. E a bênção da anestesia devolve simplesmente um cadáver. 2. Maria Regina continua lembrando. Confessou-se assassina. Não lhe permitiram nem mesmo chorar sobre o morto. Detida. A polícia interveio. Advogado familiar expôs-lhe a causa. Requer a inspeção de saúde, admitindo-lhe a insanidade. Submete-se à apreciação de generoso facultativo, que, após o exame, lhe fala em gravidez. A senhora deve ter coragem. Confiemos em Deus, dissera o clínico, entre discreto e humano, enquanto as lágrimas rolavam da face da infeliz. Declara-se culpada. O esposo era amigo e leal, repetia, sempre, fora o ciúme, simplesmente o ciúme. Comovem-se autoridades e obtém-se o habeas corpus. Volta a casa. Sozinha. Desolada. Uma sombra que chora incessantemente. Nem as recordações do marido encontrara, ao retorno. A família tudo levara. Alimentando-se à força e dormindo menos, houve amigos preocupados. Maria Regina, lembre-se do filhinho. Maria Regina, nem tudo está acabado. Você vai ser mãe. Aborrecia-se. Que lhe importava o filho? Pensava. Queria somente tranquilidade. Mas o remorso era espinho invisível, revolvendo-lhe o coração. A hora esperada chegou e dores rudes surgiram nela. Excitava-se o ser não nascido com violência. Chegara a refletir consigo mesma, parece uma ave assustada buscando fugir ao ninho de angústia. A amorosa parente internou-a. 3. Manhãzinha, chega ao cirurgião apressado. Ausculta. Compreende o problema grave e medita. Ajudamo-lo indiretamente, quanto possível. Providências pré-operatórias. Socorro antecipado. A parturiente é submetida à cesariana, no entanto, apesar de esmerada assistência, não mais se recupera. Não vê o robusto menino em mãos da enfermeira. 4 horas de inconsciência. E enquanto se lhe inteiriça o corpo frágil, devagarinho, desperta conosco em espírito. Está fatigada,
mas grita em tremendo susto. Afirma-se assassina, assassina. Mas alguém chega até nós, trazido por benfeitores. É Gilberto a sorrir-lhe. Como num pesadelo, a moça regala os olhos e suplica: perdoe-me. Perdoe-me. O esposo, porém, abraça com carinho. E Antésio esclarece: Maria Regina, seu débito foi pago. Gilberto apartou-se prematuramente da vida física. Você também. Gilberto perdeu a existência pelo ventre cortado. Você também. Abraçados, ambos em lágrimas, foram conduzidos à câmara próxima. Débio recém-nato dormia num berço. Ao pé dele, enxugando os olhos, a parenta amiga dizia jovem de branco: chamar-se-á Gilberto, e será meu. Maria Regina agarra-se ao esposo e exclama, aflita: que fazer? Que fazer? O instrutor benevolente aponta a criança e fala bondoso: Gilbertinho é o grande por vir. Agora, lutaremos no reajuste. Mais tarde voltarão vocês no lar dele. Ser-lhe-ão filhos abençoados. E como irmãos um do outro aprenderão, enfim, o amor fraternal para sempre. Lá fora, o sol rutilava. E a luz, invadindo o aposento, parecia a esperança de Deus, prometendo o futuro. 14. Pergunta contra pergunta. Acabara Leopoldo Cirne de presidir a sessão pública, interpretando certa passagem do Evangelho, quando a elegante senhora se aproxima e considera, desapontada: Senhor Cirne, tenho buscado praticar a doutrina espírita por todos os meios ao meu alcance, mas é impossível. É um freio a corrigir-nos e um aguilhão a impulsionar-nos. Uma voz gritante na consciência a todo instante e uma disciplina que não acaba. Doutrina de retificações incessantes e obrigações sem limites. E mirando os olhos claros do interlocutor, acentuou: que me diz o senhor sobre isso? E Cirne respondeu, imperturbável: como é que a senhora queria que ela fosse? 15. Frutos. Reconheço no Evangelho o livro da salvação, mas decididamente não concordo. Não concordo em que os espíritas já afirmem cristãos. Era um negociante do Recife, muito ligado às tarefas de evangelização, dirigindo-se a Djalma de Farias, então benemérito lidador da doutrina espírita na capital pernambucana. Imagine só, e apontando para um homem sob pesado fardo na rua, aquele é Secundino, que esteve na cadeia por mais de 8 anos. Beberrão contumaz, assassinou um companheiro de quarto que lhe negará alguns vinténs, e, por causa dele, morreu a esposa e um filhinho da vítima, em triste miséria. Isso aconteceu aqui mesmo, perto de nós. Entretanto, hoje diz que é espírita. Lê comentários do Novo Testamento. Fala sobre Jesus. Não é o caso do demônio que, depois de velho, se fez ermitão? Farias, porém, objetou, muito afável: meu caro, veja lá o que diz. Não será esse um caso para louvar? Pois se vemos um delinquente regenerado, um homem-problema tornar-se útil. Você é leal servidor do Evangelho. Vamos lá. E Jesus? O Mestre foi o remédio dos enfermos, o equilíbrio dos loucos, a visão dos cegos, o movimento dos paralíticos. O papel da religião não será ajudar, restaurar, reviver. Surpreendendo-se desarmado de argumentação mais sólida, o comerciante aduziu: para mim nada disso vale. Só a palavra do Evangelho é verdadeira. Quero a letra da lei. E você tem aí o testamento do Cristo? Indagou Farias com humildade. Como não? Gritou o opositor enervado. Estudo o Evangelho de ponta a ponta. E sacou do bolso pequenino exemplar. Então, abre o livro, pediu Djalma. É sempre impossível que não tenhamos resposta justa. O lojista descerrou as páginas, com segurança, e surgiram aos olhos de ambos as palavras de Cristo no versículo 33 do capítulo 12, nas anotações de Mateus. Pelo fruto se conhece a árvores. 16. Instantâneo. João Marques pregava com fervor. O tema era a tolerância. A assembleia, enlevada, bebia-lhe o verbo, num deslumbramento de luz. Suportemos os golpes do destino. Suportemos a calúnia e a ingratidão,
a dificuldade e a lágrima. O auditório vibrava. Nisso, pequenina bruxa dourada voeja na sala e toca de leve o rosto do orador. João Marques vacila. Interrompe-se. Num ótimo, toma a minúscula borboleta noturna e, visivelmente irritado, esmaga com o pé. E prossegue a preleção. Mais tarde, o círculo é reduzido. Apenas alguns companheiros e o médium Macedo. Batista, o presidente da instituição, agradece as bênçãos da noite. Era o 10º aniversário do templo e o salão estava cheio. No clima de júbilo geral, comunica-se Nuno, o orientador desencanado. Controlando o médium, saúda os amigos. Complacente, otimista, explana, fraterno, sobre os méritos do trabalho. Quando está prestes a despedir-se, João Marques arrisca. Meu amigo, julga que me conduzia contento na palestra? Como não? Replica, sorridente, o instrutor. Você estava muito bem inspirado, feliz. E não tem apontamento a dizer? O benfeitor pareceu refletir um minuto e concluiu. Marques, já que você faz questão do apontamento, não posso omiti-lo. Você falou sobre a tolerância, brilhantemente. Mas pensemos um pouco. Se não podemos suportar pobre borboleta nos beijar respeitosamente a testa, como suportaremos as pancadas justas da vida? 17. O conto da mosca. A impaciência é vício grave. Falta de caridade para consigo mesmo. Por isso, afirmava Jesus, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Isso quer dizer que o homem sereno desfruta o privilégio de mais extensa vida no corpo. Jerônimo, o benfeitor espiritual, falava pelo médium, com grande acerto. E continuava. O suicídio indireto é, muitas vezes, praticado pelos cultores da intemperança mental. Em muitas ocasiões, basta um momento de indisciplina e a morte surge por nonadas. A sessão terminou e todos exaltaram a excelência dos conceitos ouvidos. E Fraga, o contador de vários estabelecimentos comerciais, coçando nervosamente a cabeça, exclamou risonho. Tão bons conselhos! Tão bons conselhos! No outro dia, porém, o mesmo Fraga, entre os livros do escritório, no calor da tarde, via-se atarantado. Leve mosca zombava dele, procurando-lhe a calva. O zeloso contador tentava alcançá-la com tabefe, aqui e ali, mas nada. À maneira da personagem de Fedro, castigava improficuamente a si mesmo. Sentindo que ela se alojava, provavelmente pela 20ª vez, entre os seus raros cabelos, bateu fortemente no próprio crânio. A pancada, no entanto, fê-lo cair. Socorro! Aflição! Ocorrera a ruptura de vaso importante no cérebro, e Fraga, em poucas horas, se viu desencanado. Quando acordou, espantado, no regaço do piedoso Jerônimo, ao conhecer a própria situação, gritou, afobado. E agora, meu Deus? Que fazer? O amigo espiritual, todavia, informou calmamente. Você já se encontra fora do corpo de carne há 2 meses, mas apenas agora toma acordo de si. Já estudamos seu caso. Você estava avisado quanto aos perigos da impaciência e caiu, mesmo assim, no conto das moscas. Suicídio indireto, meu caro, suicídio sem nenhuma razão de ser. E você ainda dispunha de 11 anos pela frente para trabalhar junto aos homens. E agora? Que faço? O benfeitor espraiou o olhar pela casa de socorro terrestre em que se achavam e esclareceu. Já expliquei o problema aos nossos maiores. Pela vida correta que você levou, de certo não merece o pavor das regiões abismais. Mas também não está habilitado para subir. Ficará aqui mesmo. Aqui, onde? Indagou Fraga, assombrado. No hospital onde estamos. Com que fim? Ajudando os enfermeiros, e fazendo o quê? Sem sorrir, Jerônimo explicou simplesmente, aprendendo a ter paciência. Você ficará durante algum tempo a espantar moscas. 18. Deus e nós. Sebastião Lobo, estimado motorista, depois de afeiçoar-se ao evangelho, fizera-se mais consagrado à oração.
clarividente, encontrava grande consolo na palavra de Eusébio, o instrutor espiritual que lhe dedicava incessante carinho. Entretanto, apesar de todos os votos que fazia, estava sempre